que a batata do Alexandre de Moraes está assando sim, e que a lei Magnitsky para ele e sua esposa, que nós achávamos que talvez fosse ali o ápice da punição, né? Que aquilo fosse realmente destruir sua vida e representar talvez uma mudança, um ponto de reflexão muito grande do que ele fez até agora, né? E do que ele vai pagar por isso. Mas a gente está começando a pensar que a lei Magnitsky pode ser pouco para alguém como Alexandre de Moraes, que ele pode realmente ser condenado na justiça americana à prisão. E aí ele se torna um foragido da justiça americana. Isso é um quadro bem mais sombrio, me parece. Olá pessoal, sejam bem-vindos. O meu nome é Bruno. Se você gosta e apoia o nosso conteúdo, então deixe o seu like e inscreva-se no canal. Presidente de Madagascar foge do país depois de protestos. Hendry Rajoelina perdeu o apoio militar após manifestações por falta de água e energia crescerem. O presidente de Madagascar, Hendry Rajoelina, de centro-esquerda, abandonou o país no domingo 12 de outubro, depois de semanas de manifestações populares. As informações foram obtidas pela agência Reuters junto ao líder da oposição no parlamento. Rajoelina deixou o país depois de unidades militares desertarem e se unirem aos manifestantes. O paradeiro do presidente não é conhecido. E Moraes despreza a lei e mantém prisão ilegal de Bolsonaro. O ministro Alexandre de Moraes decidiu nesta segunda-feira manter a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro, negando o pedido da defesa que buscava revogar as medidas impostas pela corte. Na decisão, Moraes argumentou que as medidas cautelares, como a proibição do uso de celular, redes sociais e recolhimento do passaporte, continuam sendo necessárias para evitar o risco de fuga. Segundo ele, a manutenção dessas restrições é fundamental para garantir que Bolsonaro não deixe o país antes da conclusão do processo. O deputado Gil Diniz detonou. Abre aspas. Alexandre de Moraes acaba de negar o pedido de revisão das medidas cautelares apresentado pela defesa de Jair Bolsonaro, decisão que escancara mais uma vez o autoritarismo e o desprezo pela lei dentro do Supremo Tribunal Federal. O ex-presidente segue em prisão domiciliar com tornozeleira eletrônica e restrições absurdas, apesar de nunca ter sido denunciado no inquérito da suposta coação. Nenhuma norma do ordenamento jurídico brasileiro permite restringir a liberdade de um cidadão sem acusação formal, mas Moraes insiste em sustentar uma medida flagrantemente ilegal. Fecha aspas. E as duas pedras no sapato de Moraes. É isso mesmo. O caso de Felipe Martins ganha contornos que podem mudar parte do jogo, como manter o ex-assessor preso depois da negativa de sua entrada nos Estados Unidos pelas instituições oficiais. Se existem realmente documentos falsos, quem produziu esses documentos? E quem estava ciente de tudo? A coisa fica mais complicada quando envolve Flávia Magalhães. Houve algum tipo de investigação paralela? Quem autorizou isso e como foi feito? Pelo jeito, nem para a Europa ministro vai mais. Parece que o que a gente tem visto é a ponta do iceberg, né? A gente já vê, inclusive Elon Musk, muito tempo atrás, já publicava ali imagens de inteligência artificial sugerindo que Alexandre de Moraes em breve seria preso. A gente já vê várias histórias, vários casos. Tem Felipe Martins, tem também a Flávia Magalhães, a gente vai falar daqui a pouquinho dela aqui. Tem Twitter Files Brasil, tem Vazatoga 2, são muitos casos, né, Constantino? Você acredita que a gente está cada vez mais perto de ver possivelmente Alexandre de Moraes preso? Eu acho que sim, eu acho que a batata do ministro está assando, eu acho que ele deixou rastros de muitos crimes que foram cometidos nessa sua sanha persecutória, né, num afã de punir, de pegar desafetos, né, bolsonaristas. Eu acho que ele acabou se expondo mais do que deveria. E nos Estados Unidos, ao contrário do Brasil, né, não tem jeitinho, não tem STF para protegê-lo, tem a lei, ele vai ter que se haver com a lei, né? Esse caso do Felipe Martins começa a feder bastante, porque fica claro ali que houve
a cumplicidade de alguém, a gente não sabe exatamente quem, para adulterar o registro de entrada de alguém nos Estados Unidos. Ora, isso é tratado com a maior gravidade aqui nos Estados Unidos por motivos óbvios. Isso é uma questão que coloca em xeque a soberania nacional do país. Se for tão simples assim adulterar entrada e saída de cidadãos nos Estados Unidos, você imagina o que isso representa para risco de terrorismo e por aí vai, né? Então, eles levam isso muito a sério, eles estão investigando isso a fundo e estão chegando no cerne da questão. Parece que esse cerne da questão envolve gente muito próxima do próprio Alexandre de Moraes. Aquele Guilherme Amado, jornalista que publicou uma reportagem, anda muito na defensiva, né, dizendo que cometeu apenas um erro, de que ele mesmo colocou que houve um registro de entrada, não que ele entrou, mas como pensar que podia ser diferente uma coisa da outra, enfim, né? O fato é que, com base apenas na reportagem, entre aspas, do Guilherme Amado, do Metrópolis, o Alexandre de Moraes expediu uma ordem de prisão. Assim como no caso dos empresários que participavam de um grupo de WhatsApp, que eu também fazia parte, foi exatamente com base em fofocas do mesmo Guilherme Amado, né, que ele autorizou uma operação da Polícia Federal para ir atrás de grandes nomes do empresariado brasileiro, gente como o José Isaac Pérez, da Multiplan, entre outros, né? Então a coisa vai ficando esquisita, vai dando cara de que Alexandre de Moraes extrapolou e muito as leis brasileiras, achando que podia tratar os Estados Unidos como uma espécie de quintal do Brasil, que já é um pouco terra sem lei nas mãos do Supremo, só que acreditou na impunidade eterna num país em que não é conhecido pela sua impunidade, não é conhecido pela zona, né, pela casa da mãe Joana, quando o assunto é como tratam as leis aqui, as leis federais, ainda por cima. Então, me parece que a batata do Alexandre de Moraes está assando, sim, e que a lei Magnitsky, para ele e sua esposa, que nós achávamos que talvez fosse ali o ápice da punição, né, que aquilo fosse realmente destruir sua vida e representar talvez uma mudança, um ponto de reflexão muito grande do que ele fez até agora, né, e do que ele vai pagar por isso, mas a gente está começando a pensar que a lei Magnitsky pode ser pouco para alguém como Alexandre de Moraes, que ele pode realmente ser condenado na justiça americana à prisão. E aí ele se torna um foragido da justiça americana. Isso é um quadro bem mais sombrio, me parece. Boa, Consta, já a gente volta contigo, agora trazendo aqui para a mesa, pedindo também para o Vitor Kunz colocar aqui na tela uma publicação do Glenn Greenwald. Ele questionou quem criou esse documento falso de imigração perfeitamente elaborado para justificar a prisão de Martins. Como jornalista favorito de Moraes, foi o primeiro a encontrá-lo? O que motivou a falsificação e quantas pessoas participaram? Ainda não temos essas respostas do CBP, aí do órgão americano. Fred, além da questão do Felipe Martins, tem questão da Flávia Magalhães também, né? A defesa aponta que, então, Moraes teria determinado que a Polícia Federal monitorasse até para prender Flávia Magalhães em território americano. A gente vê uma série de casos aí que vão deixando cada vez, como disse o Consta, né, a batata de Moraes assando cada vez mais. O que a gente deve ver daqui para frente diante desses últimos episódios? Pois é, Mari, você vê que o cerco do governo americano contra o ministro Alexandre de Moraes está se fechando. Primeiro, quando o governo americano reconhece no ministro Alexandre de Moraes uma pessoa que abusou gravemente dos direitos humanos e o sancionou nos termos da lei Magnitsky, mas agora, especialmente nos casos de Felipe Martins e de Flávia Magalhães, surgem questões relativamente à atuação
do ministro Alexandre de Moraes que podem ter repercussões na esfera criminal. E as perguntas formuladas pelo jornalista Glenn Greenwald são muito pertinentes. Quem inseriu esse dado falso contra Felipe Martins no sistema migratório americano? Como jornalista favorito do ministro Alexandre de Moraes, o senhor Guilherme Amado, ficou sabendo dessa informação e fez uma reportagem dizendo que Felipe Martins teria ingressado em território americano em dezembro de 2022 e, segundo as palavras desse jornalista, teria se evaporado. E, então, surgem questionamentos sérios. E aqui, até inclusive, um aspecto, né, Mari, que se lembrarmos, o ministro Alexandre de Moraes, que foi relator de um caso envolvendo o Carlos Zambelli, em que se alegou a inserção de dados falsos em relação ao sistema do CNJ. E agora ele próprio, enredado nesse grave caso que envolve justamente a inserção de dados falsos no sistema migratório americano. Você vê que o destino, de alguma maneira, pregando uma peça no ministro Alexandre de Moraes. As autoridades americanas se manifestaram de forma muito dura em relação ao episódio, inclusive fazendo menção à decisão de prisão decretada pelo ministro Alexandre de Moraes e reforçando que será investigada a participação de quem quer que seja para que se identifiquem os responsáveis pela inserção de dado falso. A própria defesa de Felipe Martins promoveu uma ação nos Estados Unidos perante o governo para que as autoridades americanas apresentem o nome dos responsáveis por essa inserção dos dados falsos. Já em relação ao caso Flávia Magalhães, nós temos um caso nítido do que os Estados Unidos reconhecem como a chamada prática da repressão transnacional. O ministro Alexandre de Moraes teria determinado que um agente da Polícia Federal monitorasse as atividades de Flávia Magalhães em território americano para que, eventualmente, efetivasse a prisão dela nos Estados Unidos para que ela fosse removida para o Brasil. E também surgem algumas questões relativamente a essa decisão do ministro. As autoridades americanas sabiam que um agente da Polícia Federal do Brasil estava monitorando uma cidadã americana, porque ela, além da cidadania brasileira, também tem a cidadania americana. O governo americano, isso foi feito com conhecimento e autorização do governo americano? Ou o ministro Alexandre de Moraes está atuando da mesma forma que atuam, por exemplo, agentes do Partido Comunista Chinês e do governo chinês ao reprimir a atividade de dissidentes políticos em território americano? Então, esse é um caso que chama atenção e surgem aí duas novas frentes contra o ministro Alexandre de Moraes nos Estados Unidos, que podem ter repercussões seríssimas, inclusive do ponto de vista do direito criminal, e, se comprovada eventual participação de servidores do gabinete do ministro Alexandre de Moraes ou do próprio ministro nessas questões, ele pode vir a ser processado criminalmente nos Estados Unidos e, obviamente, se condenado, pode ter decretada a sua prisão, inclusive com a inserção do seu nome no sistema de alertas, né, de alerta vermelho, na lista de difusão vermelha da Interpol. Então, são fatos muito graves que abrem aí duas novas frentes contra o ministro Alexandre de Moraes nos Estados Unidos, para além das sanções da Lei Magnitsky, tanto pela inserção desses dados falsos no sistema migratório americano, tal qual reconhecido pelo próprio órgão de proteção de fronteiras dos Estados Unidos, assim como em relação a essa ordem do ministro direcionada a um agente da Polícia Federal nos Estados Unidos. Por que nós vamos nos lembrar, inclusive, um dos próprios assessores do ministro Alexandre de Moraes, o juiz auxiliar Marco Antônio Vargas, ele, ao falar num grupo de WhatsApp sobre a situação do Alan dos Santos, numa conversa que depois foi trazida a público pelo Eduardo Talhaferro, ele mesmo falou que teria vontade de mandar um jagunço para capturar
o Alan dos Santos em território americano e trazê-lo para o Brasil. Pois nesse caso fica a pergunta, seria esse agente da Polícia Federal um dos jagunços a mando do ministro Alexandre de Moraes? Então são dois fatos muito graves que serão agora investigados pelas autoridades americanas e que, em última análise, podem redundar na responsabilização criminal do ministro Alexandre de Moraes, a depender, obviamente, da investigação e do grau de participação do ministro nesses fatos, Mari. Agora vamos receber aqui no Sem Rodeios o deputado Felipe Barros. Boa tarde, deputado. Seja bem-vindo aqui ao nosso programa. A gente vê grande mobilização, digamos assim, por parte dos ministros do Supremo Tribunal Federal para tentar evitar que, por exemplo, sejam atingidos por pedidos de impeachment, né? E o que agora o Congresso pode fazer, o que o senhor tem trabalhado também sobre isso para garantir que possa-se continuar, né, pedindo o impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal? Mariana, essa proposta que está sendo debatida de deixar o PGR o único legitimado a apresentar pedidos de impeachment é uma proposta absurda, porque na própria lei do impeachment estabelece inclusive a possibilidade de se pedir o impeachment do próprio Procurador-Geral da República. Então nós teríamos, em última análise, a situação hipotética do PGR sendo a única autoridade a pedir impeachment para ele próprio, o que naturalmente não aconteceria. Então, o pedido de impeachment, ele é um direito do povo, é um direito da população. Eu quero lembrar que no impeachment da Dilma foram os movimentos populares que fizeram andamento ao impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. Então, eu acho pouquíssimo provável que essa alteração prospere, em especial na Câmara dos Deputados. No Senado Federal, como nós temos visto, é capaz deles até aprovarem algo nesse sentido. Agora, na Câmara, eu acho pouco provável que isso aconteça, e é um retrocesso para o povo brasileiro uma alteração como essa proposta. Agora, nós temos também que debater, além do impeachment dos ministros ou do ministro Alexandre de Moraes, nós temos que resgatar uma profunda reforma do Poder Judiciário como um todo. Eu tenho defendido tenho batido nessa tecla, defendido essa tese ao longo dos últimos anos. Nós precisamos transformar o nosso Supremo Tribunal Federal numa corte constitucional, exclusivamente constitucional. Hoje o Supremo Tribunal Federal ele parece mais um órgão de pequenas causas, porque julga tudo, né? Então deixou de ser uma corte constitucional. A escolha dos ministros precisa ser alterada, na minha modesta opinião. Precisa necessariamente ser juiz de carreira, pode continuar sendo uma prerrogativa do presidente da República através da indicação e posteriormente sabatina do Senado Federal, mas deve ser necessariamente juízes de carreira. Eu tenho batido nessa tecla e diminuir, fazer uma espécie de mandato para os ministros do Supremo ou aumentar a idade de entrada e diminuir a idade de saída, para que o Supremo Tribunal Federal seja oxigenado de tempo em tempo. Então, essa é uma discussão legítima, necessária e importantíssima para a democracia brasileira. E eu não digo não apenas ao Supremo Tribunal Federal, mas você veja, o Tribunal Superior Eleitoral. Eu falava para vocês na semana passada, vocês vão se lembrar, eu fui o relator da PEC do voto impresso. A autoridade eleitoral brasileira, que é o TSE, ela administra as eleições, julga os candidatos, julga as prestações de conta dos partidos políticos. A autoridade eleitoral brasileira, ela concentra poderes como nenhuma outra democracia do mundo. Nós precisamos debater, inclusive, qual o papel do próprio Tribunal Superior Eleitoral, juiz de primeira, segunda instância, o papel do Ministério Público, ou seja, é chegada a hora de nós discutirmos o nosso sistema judicial como um todo. Eu li um livro recentemente sobre o papel do Ministério Público, o papel que foi conferido ao Ministério Público durante a Constituinte de 87 e 88. E ali eles descrevem muito bem que quando o Constituinte não sabia para quem colocar determinada prerrogativa, colocava em cima do Ministério Público, em especial o Ministério Público Federal. Então hoje o Ministério Público Federal é outra entidade que precisa ser reformada, porque cuida de tudo. Qualquer coisa, o Ministério Público Federal entra com ação civil pública, entra com ação popular. Então, eu acho que a população está consciente que nós precisamos debater o sistema judiciário como um todo brasileiro. Consta, o que a gente deve ver daqui para frente é essa tentativa de todos os lados de blindar os ministros daqui para frente? Sem dúvida, né? Ninguém solta a mão de ninguém ali. Agora, como eu disse, né? Nos bastidores, a história pode ser um pouquinho diferente. Veja que nós tivemos a primeira aposentadoria Magnitsky.
né, aposentadoria precoce. Faltavam 8 anos para o ministro Barroso no STF, ele só precisava se aposentar compulsoriamente aos 75 anos de idade, e ele, depois de um retiro espiritual, ele é um ser tão iluminado, racional, né, mas foi fazer um retiro espiritual com um grupo chamado Brahma Kumaris, né, e quando eu li esse nome eu fiquei na dúvida se era Brahma com Mares ou alguma coisa assim, mas é alguém que considerava o João de Deus com um poder transcendente e o Cesare Battisti alguém inocente, né? Vamos lembrar disso. O Barroso já anunciou que vai sair, vai pular fora. Ninguém gosta de entregar poder de graça. O que levou o ministro Barroso a pedir essa aposentadoria precoce? Né? A forma dele soltar a mão dos pares. Então, eu não duvido, e o caso que tem que ser acompanhado mais de perto talvez seja o do ministro Gilmar Mendes, por motivos óbvios, né? O PGR é sócio dele, ele tem muito poder nos bastidores. Eu acabei de voltar essa semana de Portugal, né? Aliás, eu acho que ele estava lá, mas isso também não é novidade. Ele está sempre lá. E ele manda lá, né? Ele manda muito lá. Então, se a Lei Magnitsky bate à sua porta, é possível que ele realmente, considerando essa hipótese para valer, que ele realmente considere entregar a cabeça de Alexandre de Moraes. Ele não vai, em que pese tudo que ele fala da boca para fora, ele não vai querer sofrer o mesmo destino. Então, ninguém solta a mão de ninguém, todo mundo se protege, rola uma blindagem mútua, até a página 3. Até você começar a interpretar que isso significa você também ser sancionado pela Magnitsky, junto com a sua esposa, com o seu instituto, né? Então, com o escritório de advocacia da família, que no Brasil tudo é muito promíscuo, só que o resto do mundo não gosta dessa promiscuidade e considera tudo isso corrupção, então sanciona tudo junto. Eu acho que se começar a ficar claro que não foi um caso isolado, o caso de Alexandre de Moraes, eu acho que você vai começar a ver uma debandada, primeiro aos poucos, depois aquela debandada geral. É normalmente assim que começa, né? Você tem uma queda impossível que passa para provável sem passar pelo improvável, né? Basta, às vezes, ganhar momento. E eu acho que pode estar acontecendo isso. Eu sempre tomo cuidado de não estar misturando aqui o wishful thinking com análise, temos que tomar esse cuidado sempre, porque eu adoraria que isso acontecesse, mas eu realmente acho que estão vindo alguns sinais, alguns indícios de que pode ser esse o futuro mesmo do Alexandre de Moraes. Vão puxar o tapete porque a blindagem a ele vai ficar cara demais.